Oi, minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você ainda não compartilhou o nosso conteúdo nas redes sociais, faça isso e chame mais pessoas para ser parte desse quadro junto com a gente. Esse quadro é feito por você e para você. Se você ainda não participou, é muito simples. É só você aqui no box de comentários deixar a sua dúvida, que eu estou de olho e muito em breve ela pode pintar por aqui. Então vamos para as perguntas? Vem comigo, Hashtag Pergunte ao Maestro. Maestro, acredito que você já tenha falado sobre isso por aqui, mas gostaria, se for possível, que você desse algumas dicas para professores iniciantes. Sabemos que um bom professor, principalmente para quem está iniciando no campo, pode transformar aquela voz numa excelente voz, assim como um professor ruim pode danificar o aparelho do aluno. Quero começar a dar aulas, mas como identificar os problemas que o aluno tem e conduzi-lo para uma solução? Se puder contar como foi para você, fico muito agradecida. Um grande abraço. Excelente pergunta. Você está certo em querer proteger o seu aluno de você mesmo, não é? Fora que um bom começo, como você disse, pode criar uma voz excepcional. Um bom começo, na minha opinião, é imprescindível. Vamos lá. Como foi comigo? Eu comecei a dar aula por imposição, porque eu era maestro, fazia coaching com os meus coros, blá, 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 blá. Alguém em algum momento disse, me dá aula. Eu falei, não, mas eu não sou professor de canto. Eu sou cantor lírico e maestro. Eu não dou aula de canto. E aí, essa pessoa insistiu, eu comecei a dar aula. Aí de uma passou para duas, de duas passou para três, e foi aumentando. Mas eu tinha feito aula de fisiologia da voz na faculdade, eu tinha feito aula, fazia aula de canto regularmente com o meu professor e assistia às aulas dele. Ou seja, eu tinha uma experiência da prática. Só que depois de um tempo, logo depois que eu comecei a dar aula, eu percebi que os problemas dos alunos eram diferentes dos meus. E foi isso que me assustou. E aí eu fui ler, fui estudar e fui pesquisar. Então, esse foi meu começo. O que aconteceu? Eu errei bastante no início, porque a didática cresce com o tempo que você tem de trabalho. Então, hoje eu me sinto muito mais capaz para começar um aluno e detectar problemas do que há 20 anos atrás. Claro, a experiência te traz isso, e só a experiência pode dar isso. Então, você vai ter que ter experiência. Mas os meus erros, quando eu comecei, não eram erros grotescos, porque eu tinha uma base teórica. Então, o que eu sugiro? Você precisa ter uma base teórica do que não fazer. Não do que fazer. Do que não fazer. As escolhas do que não fazer. Para você não atrapalhar o progresso do seu aluno ou danificar o aparelho dele. Primeiro ponto. Sugestão? Se capacite em belting contemporâneo. Faça um curso com a gente de belting contemporâneo. Se capacite, professor. Você vai estar muito bem preparado. Você vai estar muito bem preparado para poder começar a dar aula e saber os problemas dos alunos, até porque eu faço coaching no final do curso e eu faço 5 alunos, cada um com um problema diferente, para os professores detectarem e corrigirem. No último dia de capacitação. Às vezes faço até mais. E são personagens bem interessantes. Então, um curso de capacitação. Outro curso. Um curso de canto, ou se você já tem uma faculdade, por exemplo, uma especialização em voz. Vai te ajudar. Então, essa é a parte teórica. Leitura de tratados, junto com especialização. Entendeu? Aulas particulares para dar aula. Eu tive, acho que a primeira professora que me pediu para ser capacitada, para ajudá-la a dar aula melhor, foi a Andrea Wittfer. Acho que foi a primeira, Andrea. A primeira que disse, maestro, eu quero estudar para ser professora. A minha voz está legal, agradeço pelas aulas, mas eu quero ter uma coisa melhor. E ela começou comigo, depois ela foi para a Silvia, não sei se quanto tempo depois ela foi. Então, dando um exemplo. A Andrea nem se capacitou no papel comigo depois, no curso de capacitação. Ela me pediu aulas particulares disso. Então, acho que ela foi a primeira, aqui em São Paulo. Em Brasília tinham outros, né? Que eu capacitei como professores, mas que não são capacitados no papel, porque não existia ainda a capacitação. Nem tinha um livro ainda. Então, não tinha nem como capacitar, né? Aulas particulares com o professor que vai te ajudar. Por exemplo, monitoramento dos seus alunos com o seu mestre. Professor, marquei minha aula de canto aqui,
mas eu queria falar sobre 3 alunos. Eu tô com 3 alunos que não progridem, que estão com problema assim, assim, assado. Trouxe até a gravação, tá aqui no meu celular. Escuta. Me ajuda? Isso é uma coisa que também pode ajudar. Mas, sem dúvida nenhuma, uma capacitação num método é importante. Seja ele Belter contemporâneo ou outro qualquer, para você ter um eficaz, para que você tenha até uma segurança para você dizer para o aluno, desculpa, eu posso te ajudar nisso porque eu sou capacitado em Belter contemporâneo pelo maestro tal, ou em Speech Level Singing pelo Seth Briggs, ou, sabe, ou em canto lírico com a Ana Netrebko, sei lá. Entendeu? Você tem uma base melhor. Então, estudar, sem dúvida. Agora, a prática, você vai perceber que você pode cortar caminhos. Tem caminhos melhores para os alunos. Isso você só vai aprender com a prática. Mas o que eu acho mais importante, eu quero deixar claro aqui, é que o professor de canto não pode experimentar o ponto de danificar o aparelho. Ele pode experimentar um pouco, vamos ver se por aqui vai, mas ele não pode experimentar o ponto de danificar aquela voz. Então, o objetivo é estudar para saber o que não fazer. E a partir daí, ir descobrindo novos caminhos no que fazer. Tá bom? Quando um cantor lírico se apresenta com alguém tocando piano, eles costumam segurar na tampa do instrumento. Isso é para melhorar o apoio? Não. Se eu preciso da tampa do instrumento para poder melhorar o meu apoio, eu tô com um problema para cantar uma ópera, né? Porque não tem piano na ópera. Não. Isso é mise-en-scène, que a gente chama. É uma maneira da pessoa se apresentar. Como o Pavarotti com o lencinho na mão. Sabe? Vou pedir pro Alan colocar aqui o Pavarotti cantando. Às vezes ele botava um lenço na mão. Tem todo momento. O Pavarotti tinha uma coisa de performance de ir pra ponta do pé e pra cima. Isso ajuda tecnicamente? Ajuda. Mas é uma performance, é um mise-en-scène. Então, sei lá, alguns cantores às vezes têm uma postura de cambré na hora que vão fazer os agudos. Ajuda tecnicamente? Ajuda. Ajuda um pouquinho o encaixe da cabeça. Mas também tem uma coisa de, sabe, de diva, sei lá. Então, esse de botar a mão no piano é um charme, tá? Nós não precisamos disso para apoiar. Pelo contrário, eu preciso apoiar, inclusive, quando eu estou fora do chão. Existem papéis de ópera que você pode cantar flutuando. A Rainha da Noite é um. Eu já vi uma montagem da Rainha da Noite que ela flutua. Então, ela tá pendurada e tem uma saia gigantesca. Então, ela voa como uma bruxa e ela não tem onde se apoiar no chão. Então, o apoio dessa pessoa tem que ser muito incrível, né? Porque ela não tem nem um chão para se apoiar. Então, tem que estar incrível. Tá? Então, não. É só um charminho. The handkerchief began when I began to make my recital in 1973. Like you can imagine a tenor going out in front of people without a set. Yeah. Doesn't know what to do with the hand. Of course. So I try in front of the mirror, many positions, and I did not like any of them. So I took the handkerchief in one hand and the handkerchief in the other side. Now we go out and we stay like that. And I begin like that, and the expression on the face became very good, because it was impossible. I was very concentrated. And after a while, I was more and more relaxed, until now I think he's my partner. I cannot stay without. You can't go on without the hanky. No. Yeah. Você acha Para um que... pouquinho. Os pets, eu tô dando aula pra pet no meu Instagram. Olha o que tá acontecendo. Eles estão todos aqui no estúdio querendo fazer audição. É uma loucura. É o belting contemporâneo. Contemporâneo. Tá bom, Camaro. Vai, não, voltou. Deixa. Gente, se eles estiverem participando, a gente já tem tanto pet, né, no meu Instagram, mais um pouquinho aqui não vai mudar nada. Vai, Sam. Você acha que por ser pianista de verdade, se tornou o melhor professor?
Ou foi de fato de ter ou foi o fato de ter tido dificuldades com a sua voz por causa do seu fá? Que pergunta boa. Eu acho que o fato de eu ser pianista me ajudou muito a ser melhor maestro e melhor cantor. Muito. Nossa, eu não tenho nem como te dizer. Foi um golpe de sorte, porque eu comecei a estudar piano com 12, quer dizer, eu nem sabia onde eu ia chegar direito. Eu sabia que eu queria ser diretor musical, mas eu não sabia direito o que era. Eu sabia, desde criança, que eu queria dirigir, mas eu não sabia muito bem o que era. Então foi um golpe de sorte chegar pra minha mãe e dizer, eu quero estudar piano. Aí minha mãe dizia, meu filho, você não sabe nem o que é um piano. Você nunca viu um piano, entendeu? Então, tipo... Mas realmente você tem razão. Eu acho que o que me ajudou a ser melhor professor foram as dificuldades que eu encontrei com o meu fá. Eu tive que ler muito, eu tive que pesquisar muito, eu tive que conversar muito com o meu professor sobre... isso realmente foi o que me fez ser um melhor professor. E eu percebo que muitos dos meus alunos, que são bons professores, tiveram problemas vocais, não no seu fá só, às vezes até dificuldades técnicas bastante grandes, que os fizeram dar uma volta e aprender como fazer com que os seus alunos tenham o melhor resultado, sabe? Então você tem razão. Agora, eu não desejo isso para ninguém. Você ter um fá difícil, um fá raro, e você ter que sofrer com isso e com esses cachorros que estão me deixando enlouquecido. Respirares. Não acho que ninguém mereça ter um problema como o meu, tá? Uma muda vocal difícil, um fá difícil, tudo complicado. Não desejo isso para ninguém. Mas agradeço por esses problemas, que me fez realmente quem eu sou hoje. Só uma coisa, você viu que o cachorro parou? Sabe por quê? Ares foi lá fora, tá? Ares foi lá fora e mandou... Eles pararam. Né? Legal isso. Continua, Sam. Você sabe... Você sabe a origem do termo martelato? Já li sobre isso em métodos de estudos de instrumentos e entendo que é um acento que damos na nota, soltando-a em seguida, mas sem separar completamente. Mas no canto, esse termo foi inserido por quem? Você sabe? Podemos usar em obras de quais períodos da história da música? Nesse caso, como é o martelato, é produzido por meio de aumento de adução das pregas vocais ou por contração mais rápida do TA. Nossa, você foi longe, muito bem. Está estudando, é isso aí. Olha, o termo martelato é um termo que se usa para vários instrumentos, inclusive no piano, que é um triângulozinho no piano, um símbolo preenchido. Cada instrumento tem a sua execução do martelato. Então, eu posso falar martelato em português ou martelato em italiano. Qualquer palavra estrangeira eu posso aportuguesar, tá? Então, vamos aportuguesar. Martelato. Muito bem. Como que eu faço isso no canto? No canto é um pouquinho diferente. Então, existe... O martelato é um tipo de vocalização. Então, me ajuda a fazer agilidades. No meu livro, eu falo sobre isso. Ó, deixa eu pegar meu livro aqui. Deixa eu ver. 109. Então, na página 109 do meu livro, na verdade, na página 110, eu falo sobre as agilidades, tá? E vai ter lá na página 111, vocalização marquée ou agilità martellata, tá? O que significa isso? Há um acento em cada nota da agilidade. Então, eu vou fazer uma espécie de puff de ar e o diafragma vai dar esse acento. Então, a gente diz que é um puff diafragmático, um acento diafragmático, porque há realmente esse acento. Agora, eu posso dizer que aumenta a contração? Na verdade, a prega vocal responde a esse puff um pouquinho, tá?
Vou explicar um pouquinho mais pra frente. Deixa eu explicar como sai o som. Então, em vez de eu fazer eu faço em cada nota um puff. Isso é uma vocalização, uma digitar martelada. No meu livro, eu digo que eu troco esse nome por martelê. Por quê? Porque eu quis. Não é assim, tá? Martelê. Assim como piqué, por exemplo. Eu quis deixar nesse idioma. Então, é isso. Eu. Mas normalmente é assim. Quem inventou isso? Difícil saber, porque como é uma coisa que é uma tradição oral, desde lá do início da ópera, não tem como eu saber quem foi o cara. Assim, pode ser até que tenha, eu não sei. Também não me preocupo muito, porque vários tratadistas falam sobre a digitar martelada. Então, tudo bem. Agora, eu divido esse martelê em vários. Eu posso chamar o martelê simples, que esse foi o que eu acabei de fazer. Eu posso fazer o martelê duplo, que eu faço 2 a 2. Eu acentuo 2, 2 e 2. Isso não quer dizer que a pessoa que me escuta fazendo martelê duplo vai escutar isso que eu acabei de fazer. Não tem que escutar, tá? Bom, onde eu posso usar isso? Que estilos, que compositores? Cada compositor tem a sua predileção em agilidades. Mozart tem a dele, Rossini tem a dele, Handel tem a dele, Verdi tem a dele. Então, cabe a mim, como cantor, estudar todas as vocalizações e a combinação delas. Exemplos. Rainha da Noite. Não vou fazer martelê aqui. Vai ficar esquisito. Em Mozart vai ficar esquisitíssimo. Que tem esse gran legato, tem uma ligadura zona lá em cima, legata. Certo? Então, esse é um digitar completamente legata. Tá bom? No Verdi, na Traviata, um martelê vai aumentar a projeção da voz, porque na hora que eu faço o puff, a voz dá uma aumentada por resposta da prega vocal. Então, pode ser que isso me ajude. Agora, ele pode retardar o andamento. Então, isso não pode estar do jeito que eu acabei de fazer. Tem que haver uma consciência do cantor de o quanto ele pode usar esse acento. E ele nunca deve estar aparente. Uma espécie de acento, não é? O que mais? No Handel, existe uma vocalização que chama-se aspiré, que é onde eu ponho o H para fazer. Rejoice. Rejoice. Morri. Eu não posso usar no meu caso, uma agilitar ou uma vocalização aspiré nisso. Que eu vou morrer sem ar. As frases são gigantes, especialmente quando é escrito para castrato. Então, o martelê vai ser de grande valia para mim, porque eu vou poder usar no Handel e vou ficar com ar, porque não tem esse H aspirado, tá? Agora, o mais importante é que o cantor que estude vocalizações, ele tem que entender como cada uma funciona, ligada, e ele fazer de acordo com o compositor e com o estilo. Só um coach pode ajudar, tá? Então, sugestão. Leia lá no meu livro, estude, pergunte para o seu professor. Professor, sou de canto lírico. O senhor pode me explicar qual a diferença de uma agilità martelata para uma agilità legata? O que é um porté, o que é um piqué e o que é um aspiré? E aí ele vai te ensinar e você vai pegar isso e vai fazer as combinações. Professor, o senhor acha que eu devo usar mais aspiré aqui? Por exemplo, onde eu uso mais aspiré? Normalmente, quando a coloratura passa de semicolcheia e vai para fusa, se tiver rápido, eu tenho que usar porque senão não separa. Então, é um ornamento que eu faço no meio aspirado. Entendeu? O martelê também pode ser triplo. Iac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 á. Então é iapapapá. Eu tenho que acentuar a primeira e a terceira de uma quiáltera. Então isso pode me ajudar a separar melhor uma quiáltera rápida em colcheia ou em semicolcheia. Então é realmente uma arte a vocalização e ajuda a limpeza da nota dos cantores. Então precisa ter cultura para isso, tá? Excelente pergunta. Nossa, eu nunca falo sobre isso.
Que bom que você perguntou, porque é o que eu mais faço na minha voz e eu nunca falo sobre o assunto. Mas fiquei feliz, tá? Espero ter te ajudado. Pergunte ao seu professor de canto lírico e leia no meu livro e mostre. E às vezes o professor talvez não saiba muito, pode acontecer de ele não saber, porque isso não é ensinado na faculdade. Ninguém aprende vocalização na faculdade, é raro. Ninguém não, é raro. Então, é bom que os professores também se informam, não é? Vão correr atrás, vão buscar entender o que é, como que é. Tá bom? Se você quer realmente ter uma percepção melhor da sua voz, conhecer como tá o fechamento da sua prega, como tá, se tá soproso, se tá tenso, se tá retido, retida, você pode usar seu Mindvox. Você vai colocar o Mindvox e vai ouvir melhor como tá a formação do som na fonte, especificamente. É bem legal para fonte. Exercícios de voz muscular, sabe? Janeiro, fevereiro. Pra você escutar, você não tá janeiro vazando. Janeiro. Você vai escutar muito melhor. E quando você sente que você tá cantando demais, sabe? Você tá cantando muito. Aí você coloca o Mindvox, você vai ver que você vai diminuir a massa recrutável naturalmente. Você não vai aguentar e você vai diminuir. Tá? E os problemas aparecem com mais facilidade. Eu vou pedir pro Alan colocar aqui o vídeo do Mindvox explicativo, para você poder saber como ele funciona, mas ajuda bastante. Eu não estaria aqui divulgando um produto que eu não acredito, porque eu não sou desses. O Mindvox é um acessório especialmente desenvolvido para facilitar a vida do cantor e também a reabilitação e a habilitação vocal. Ele funciona como um retorno ou um monitor individual acústico e auxilia o usuário no processo de treinamento técnico vocal. O acessório faz com que a voz retorne imediatamente aos ouvidos, no mesmo instante que é produzida, enriquecendo as possibilidades de expressão e interpretação vocal. O Mindvox pode ser utilizado tanto para cantores quanto por pacientes fonoaudiológicos no seu processo de reeducação vocal. Para mais informações, acesse o nosso site e nos acompanhe no Instagram. Mindvox, o controle definitivo da sua voz. Comecei a treinar o belting contemporâneo e ganhei muito mais conforto, tessitura e meu timbre ficou muito bonito. Mas perdi brilho e punch. Tem uma dica para me ajudar nisso? Você estudou belting contemporâneo e perdeu o brilho? Esquisito. Porque normalmente o belting vai te dar brilho. Então você tá na voz muscular ainda. É isso. Te garanto. Você tá na voz muscular sem brilho. Que essa voz que é perto do brilho zero, que não é belting finalizado. As pessoas confundem isso. Deixa eu explicar de novo. Quando você tá... E é confortável. Quando você tá em voz muscular fazendo... Você tá numa voz muscular para trabalhar essa musculatura, para preparar para o belting finalizado. Isso não é belting finalizado. Então, você precisa... Com quem você está estudando belting contemporâneo, você precisa chegar para o seu professor e dizer, professor, quando que eu vou finalizar meu belting? Né? Esse primeiro, vamos supor assim. Esse primeiro belting que eu estou fazendo agora está tão confortável, mas quando que eu vou cantar com a minha voz de performance? Então, separe voz muscular de voz de performance. Eu faço voz muscular todos os dias. Todos os dias. Para checar se a minha musculatura tá no lugar, se eu tô bem, se a prega tá fechando bem, porque eu vou pequenininho, pego o meu Mindvox, coloco o Mindvox para ouvir se tá bem pequenininho, se tá fonando direito, se não tem escape de ar, se, sei lá, checo todo dia. E aí, a partir da minha voz muscular, eu vou para minha voz de performance. Isso não é uma coisa simples. Então, te garanto que você não está fazendo o belting contemporâneo completamente. Você está no meio do processo. Calma, seu professor pode estar mais preocupado com o seu conforto do que com o seu bite. Você tem razão, se não tiver frente, não vai ter bite. Mas, aí ele manda você colocar o bite e volta toda a voz que você tinha antes tensa. Entendeu? Você entendeu a escolha do teu professor? E ele tá certo. Então, meu aluno, se tem uma voz difícil, tensa, e como você disse que melhorou muito o conforto, etc, etc, eu vou aos poucos aumentando o brilho. Como? E isso é uma pergunta difícil, porque depende da sua voz, de como você faz, de como você fazia antes, o que você errava. Mas, normalmente, o aumento do brilho pelas cavidades anteriores
Isso já vai resolver metade do problema. Então, você está com a voz super muscular e você usa cavidades anteriores para melhorar. Outra possibilidade, aumento da articulação do texto. Eu posso usar o texto para melhorar isso. Então, articulo mais o meu texto, dou mais ênfase ao texto, a voz naturalmente caminha para uma voz de performance. Mas que fique claro, muita gente me critica. Você vai estudar com mais Marcondes, sua voz vai ficar assim, ó, janeiro, fevereiro, você vai cantar assim. Não vai. Isso é um exercício muscular. A pessoa que está falando isso, ela não tem cultura o bastante de belting contemporâneo. Ela não sabe o que ela está falando. E aí ela vai falar isso porque ela viu um aluno fazendo isso. This is the moment, fevereiro, this is the moment, when all of the dreaming Tá bom, aqui é super gostoso de fazer. É muito gostoso, mas eu não tô numa voz finalizada. Aí eu falo, agora põe um brilho. Tá bom. This is the... Eita, apertou tudo. Então, não tá pronta a sua voz muscular ainda. Você não decorou ainda como funciona a sua musculatura para você finalizar. Entendeu? É um processo. Então... pergunte para o seu professor e ele pode dizer, calma, eu preciso que você decore essa voz muscular mais tempo. Aí a gente vai para a voz finalizada. Porque quando eu recebi essa crítica, muito tempo atrás, sei lá, 25 anos atrás, 20 anos atrás, que todo mundo cantava assim, on my own, pretending he's beside me, as minhas pessoas sempre explodir, e eu comecei a falar sobre voz muscular e essa voz aqui, eu fui trucidado pelos professores de belting. Não sei se existia isso. Não tinha professor de belting. Era professor de popular ou teatro musical, sei lá. Porque os alunos começaram a ficar com as vozes todas posteriores. Agora, a resposta à crítica, eu não precisava nem responder. Porque que aluno meu fez carreira e tem a voz assim? Nenhum. Paulo não tem a voz assim, Neto não tem a voz assim, Sara não tem a voz assim, Kiara não tem a voz assim, quem mais? Vou falar vários aqui, nenhum deles tem a voz assim. Caio Mutai não tem a voz assim, Laura Castro não tem a voz assim, nenhum deles. Sami não tem a voz assim, nenhum tem a voz assim. Então, isso é um processo, é uma voz muscular que é necessária, mas que não é uma voz de performance. Eu jamais deixaria o meu aluno performar com essa voz. Então a Fantine ficaria, eu tinha um sonho pra viver, um sonho cheio de esperança. Ela tomou alguma coisa, Fantine. Tomou um negócio. Não. Tomou um negócio, tá doidona, não é? E que o amor não vai morrer. Deu um barato. Eu usei o Tonho da Lua durante muito tempo como exemplo. Não, a voz meio Tonho da Lua, que a Rutinha é Raquel. A Rutinha é boa, a Raquel é ruim. Usei muito tempo o Tonho da Lua como exemplo. Mas isso não é uma voz de performance, a não ser no Tonho da Lua, que é a voz de performance dele. Mas tirando ele, não vou deixar que meu aluno cante assim. Então, provavelmente, você está no meio do processo. Finalize o processo, mas espere o seu professor decidir. Porque, às vezes, na tentativa de botar sua voz na frente de novo e com bite, você vai fazer força ou vai apertar? Excelente pergunta.